Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus para os irmãos. As horas não esperam, né? Elas avançam de uma maneira, são 8h10, e acaba... Eu estava perguntando aqui ao nosso presbítero Cláudio, se é sempre vazio assim os cultos de doutrina? Está cheio? É mesmo? Não, mas sabe o que acontece? Isso não é só aqui não. As igrejas quase todas estão assim. Uns não vêm porque está trabalhando, outros não vêm porque não gostam mesmo, né? As pessoas não gostam. E uns às vezes até chega cedo, mas está cansado também do trabalho, condução. Mas tem uns que não querem mesmo, não gostam. É culto de doutrina, escola bíblica dominical, olha, as igrejas passam mesmo no estreito com pessoas assim, porque não gostam de aprender, né? E é um culto que a gente tem que estar sempre. Os irmãos podem sentar, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Hoje está cheio, então, privilégio, né? Que benção mesmo. Glórias a Deus. Que Deus continue abençoando a vida dos amados irmãos. Irmão, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2 somente. Glória a Deus. Romanos, vamos ler aqui. Somente acompanhe. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glorificado seja Deus. Isso é Paulo escrevendo à igreja de Roma, onde a maioria dos crentes de Roma era constituído de escravos, né? Roma, a cidade onde Paulo ele pregou o evangelho, e Roma o evangelho de Romanos é um dos evangelhos que eu acho assim mais complexo, né? Porque ele fala muito da justificação de Paulo, né? Dos exemplos da vida cristã, como o crente ele tem que proceder, como ele tem que andar na presença de Deus. E nós sabemos que nos dias atuais, nós que somos evangélicos, devido às facilidades que se encontram no mundo, está muito difícil, né, para as pessoas se manter como cristão na presença do Senhor. Muitos se desviam, muitos começam a fazer parte desse sistema pecaminoso, né? Porque é a convivência, às vezes pessoas que são obrigadas ou não têm outra alternativa de viver com pessoas ou em lugares ou ambiente que seja ambientes ou lugares nocivos à nossa vida cristã. Então, tem situações que muitos sucumbem diante, né? Acaba sendo mais um no meio daquelas pessoas que vivem cometendo pecado, sucumbe e deixa-se levar pela influência daquelas pessoas. Isso tem acontecido muito. E na medida que a vida de Cristo está próxima, muitos mais crentes eles têm se desviado da presença do Senhor,
largado a comunhão com Cristo e para viver uma vida pecaminosa, uma vida, de pecado. E nós, temos visto isso, e é um conselho que eu sempre dou aos irmãos, e principalmente eu dou esse conselho para mim mesmo, para a gente ficar firme e se afastar das coisas que vai nos fazer mal. Tem coisa, irmão, que nós temos que nos afastar, nós não podemos ficar perto, e nós temos visto isso acontecer. Então Paulo, ele fala em Romanos, ele explica sobre esses princípios de romper com o pecado. Ele estava falando para a igreja de Roma, para se afastar do pecado, manter uma vida centrada em Cristo, e buscar as coisas, que são do alto, e experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então ele estava explicando isso para a igreja, e ele também fala para a gente não se conformar, com esse mundo, mas para transformar esse mundo pela renovação do nosso entendimento. Nós, para que experimenteis a boa vontade agradável e perfeita de Deus. Olha, irmão, ele dá um conselho aos crentes de Roma, que nós temos que transformar e renovar o nosso entendimento. O crente, quando ele não renova o seu entendimento, e quando a gente aceita Cristo, nós somos uma nova criatura. Assim a Bíblia ensina, Mas tem muitas pessoas que até tentam, muitas pessoas que até deixam de cometer algumas coisas, mas ainda não é uma nova criatura. Ela precisa de uma transformação radical na sua vida. Porque enquanto a gente não muda a mente, nós não mudamos a nossa mente, nós não vamos conseguir ser instrumento de transformação para ninguém. Porque o crente, ele tem que mudar o seu entendimento, mudar a sua mente. O que é mudar a mente, o seu entendimento? Seria uma forma radical de mudança de vida. Porque nós não podemos, irmão, dizer que somos crentes, que aceitamos Jesus, mas continuamos nas velhas práticas mundanas que vivíamos antigamente. A transformação, ela tem que ser completa. A Bíblia diz que aquele que roubava não rouba mais, que mentia não mente mais, o que brigava não briga mais, o que bebia não bebe mais. Então, irmão, se não tiver transformação, a mente não for mudada, nada de novo vai acontecer na nossa vida. Muitas das vezes a gente acha que aceitar Jesus, a gente vai mudar a nossa veste. Muda uma porção de coisa, mas a mente, isso é bom, é legal, muda as vestes, mas a mente que ela tem que ser transformada. O crente, quando ele tem a mente ainda da velha criatura, ela não vai conseguir ter mudança de vida. Então o apóstolo Paulo, ele fala e alerta, pois conforme significa não se transformar, significa não se acomodar com a situação. Quando a gente tem mente transformada em Cristo, a gente não se acomoda com a situação. Nós vemos o caso da nossa irmã que veio aqui. Por quê? São situações que aparecem na nossa vida. Se a gente achar que essas coisas são normais, a gente não vai conseguir mudar nada. E quem se acomoda a certa situação, sucumbe diante daquela situação. Começa a viver, a praticar, porque acha aquilo normal. Essa situação é assim mesmo. Não, não é assim. Crente com mente renovada, ele vai orar, ele vai buscar no Senhor, para que aquela situação que nós estamos vivendo venha mudar. Porque o crente com mente renovada não vive no meio da bagunça, no meio do pecado, não vive no meio de coisas que venham prejudicar a sua vida.
e nem prejudicar os que estão do lado. Crente renova a mente, renovou a mente, aí sim nós vamos ter o poder do Espírito Santo na nossa vida para mudar outras pessoas. Eu tenho um filho e ele tinha problema no tráfico. Ele tinha problema. Ia, saía, voltava, saía, voltava. A última vez que ele nos deu problema, minha e minha esposa, ele apareceu lá muito doidão, cheio de problema. E a minha esposa, nós fomos levar ele para um centro de recuperação. E eu falei o seguinte coisa para ele, e ele gravou. Falei, filho, você pode fazer o que você quiser para tentar mudar a sua vida. Mas se não renovar sua mente, você vai continuar sempre a mesma pessoa. E ele gravou isso. Já se passaram alguns anos. E o meu filho agora, ele é verdadeiramente um homem de Deus. Um homem de oração que foge das coisas erradas, que vive e influencia outras pessoas que estão no lado dele. Porque pessoas de mente renovada, transformada, ele é canal de bênção para outras pessoas, porque o comportamento não é a mesma coisa, a vida que leva não é a mesma coisa, as palavras, as conversas que ele tem, não é a mesma coisa, é verdadeiramente palavras, atitude de um cidadão do céu, de uma pessoa que verdadeiramente deixa ser influenciado pelo poder de Deus que está nessa vida. Mas o crente que continua na mesma coisa, entra ano, sai ano, a mente não renova, se atribula e acaba atribulando as outras pessoas que estão do lado. O que nós vemos de crente atribulado aí, irmão? Atribulado e atribulável, que atribula as pessoas também. Tem pessoas assim. Então, a pessoa que renova a sua mente, ele não se acomoda com situações. Não deixa se levar por qualquer coisa. Quando uma pessoa não tem mente renovada, qualquer coisinha ele vai fazer. Se chamar para fazer uma coisa, vamos lá, irmão, isso não tem nada a ver, esse negócio é assim mesmo. É mesmo, né? Vamos lá, vamos. Isso daí não tem nada, não. Não, vamos lá sim. E muitas das vezes para agradar a pessoa. Isso acontece muitas vezes na nossa família. Dentro da família. Eu sempre falei, eu quando aceitei Jesus, eu gostava muito de um batuque, entendeu? Gostava de um batuque, tocava meus pagodes, gostava de uma macumbinha também. Ô Jesus, como gostava de uma macumbinha. Eu era terrível. Terrível. Mas em 11 de junho de 1996, às 7 horas, 19 horas e 15 minutos, eu aceitei Jesus com a saudosa irmã Hilda ali da rua Mesquita. Não sei se você era uma senhorinha da metodista. Ô senhora espiritual, mente renovada. Quem chegava perto dela sentia a presença de Deus, porque mente renovada não tem tempo para fofoca, para confusão, para falar mal de ninguém. Mente renovada só quer falar de Jesus. E eu passando um processo tremendo, cheguei perto da irmã Hilda. Falei, irmã Hilda, ora por mim. Hoje é uma igreja, lá, né, tem uma igreja Assembleia de Deus. Aí, fui na irmã Hilda. Aquele dia Deus reservou só para mim, irmã Hilda. Não tinha mais ninguém.
Aí ela orou por mim, botou a mão na minha cabeça, estava enfermo, estava passando por um processo sentimental muito grande. Eu estava igual Jó, as minhas lágrimas se misturavam ao alimento. Pensa no negão chorando toda hora, irmão. Era eu, igual criança. E eu falei, eu já não estou aguentando mais, eu preciso de ajuda. E naquele dia ela orou por mim e falou, você quer Jesus? Eu ainda relutei e falei, não vai continuar nesse sofrimento? Só Jesus pode acabar com tudo isso aí. Falei, amém. Levantei a mão, ela orou por mim. Aí quando eu chego em casa toda alegre, falei, mãe, aceitei Jesus. Ela falou assim, para com essa palhaçada. Para com essa palhaçada. E aceitou Jesus o quê? Aí falei, meu Deus, é mesmo, né? Aceitar Jesus é isso? Irmão, ali só foi processo. Processo. Eu chegava em casa, lá em casa tinha uns negócios de pagode lá, aí eu entrava dentro do quarto, ficava no quarto lá orando, aos meus primos, o pessoal tudo batia, sai daí, ó crente, sai desse negócio aí, rapaz, tu estava um dia desse aí enchendo a cara de cachaça, agora está aí orando, fazendo esse negócio aí. Eu falei, é mesmo, eu vou sair daqui, eu vou me prostituir, eu vou beber mesmo, e isso está passando isso tudo, mas toda vez que eu pensava sair, às vezes ia dormir desviado, acordava, crente, mais crente que eu era. Dormia desviado, reclamando. Quando acordava, irmã, acordava louvando, bendizendo o nome do Senhor. E Deus foi renovando a mente, os pensamentos da minha vida. Irmão, via os processos, mas quanto mais eu saí, mais Deus trabalhava na minha vida, mais Deus renovava a minha mente, o meu entendimento, para que eu entendesse a mudança daquilo que eu estava passando. Só Jesus Cristo podia fazer, e que eu tinha sido chamado para influenciar. Isso é um transformador de vida. O crente tem que entender isso. O crente tem que entender que a sua chamada, o propósito de Deus na sua vida é para transformar vidas. É uma responsabilidade que nem o presidente da República tem. Paulo exorta os cristãos de Roma para não se esquecerem das promessas e o sacrifício de Cristo. Quando a gente acha as coisas normal, a gente acha que tudo que acontece é normal, a gente acaba se envolvendo com a situação de um lugar ou de uma pessoa. Não é verdade? Por que você está achando normal? Mas o crente, quando ele renova o seu entendimento da sua vida, ele não vai aceitar isso. O lugar que você está é um lugar problemático. O crente de entendimento, de vida renovada, vai falar, ó, Satanás, você vai sair daqui, porque aonde está, a Bíblia diz, onde está um servo do Senhor, Deus está ali. Colocou a planta dos seus pés, Deus vai te dar vitória. Então, minha irmã, não se conforme com a situação daquele lugar. Busca no Senhor para Deus mudar o ambiente, porque você é uma transformadora de vida. Aleluia! Aleluia!
Oh, glória! Nós temos coisas melhores, irmão, e nós precisamos renovar. O apóstolo Paulo, ele diz que aquele que se transforma, ele perde a noção. E que não se transforma, ele perde a noção e a perspectiva de esperança. A pessoa que não renova a mente, a pessoa que renova o entendimento, eles têm novos pensamentos. A pessoa de mente renovada, ele não pensa como uma pessoa mundana ou como uma pessoa normal. Os pensamentos, por isso que Deus ele fala para a gente pensar em tudo que é amável, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama. Por que ele está falando isso? Porque o crente de mente renovada, até os seus pensamentos são diferentes. Quer ver uma coisa? Crente de mente renovada. O nosso presbítero Antônio falou. O crente de mente renovada, olha só o que acontece com esse crente. Olha só. Essa pessoa, ninguém torne mal por mal, procurar as coisas honestas perante os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Crente de mente renovada, ele não faz mal para ninguém. O nosso presbítero Antônio, ele falou, sabe por quê? Mente renovada, porque ele tem um objetivo. Qual o seu objetivo? É o céu. E para mim, ir para o céu, a minha vida tem que mudar, porque ninguém vai para o céu de qualquer maneira. Ninguém vai para o céu de qualquer maneira. Tem situação na nossa vida, e para nós que somos crentes, presbítero Cláudio, tem a passagem na Bíblia que Jesus ele fala o seguinte: eu, porém, vos digo, amai os seus inimigos, bendizei aqueles que maldizem. Se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, Deus está falando, renova a sua mente. Crente não anda querendo se vingar de ninguém. Crente não anda querendo fazer mal para ninguém. Crente não anda tramando alguma coisa contra alguém. O crente de mente e entendimento renovado, esse crente, ele vai viver, o mal pode vir sobre a sua vida, mas você vai ter a atitude do nosso presbítero Antônio, não. E quando precisar, você vai lá e até ajuda. Porque, sabe por quê? Se não exceder a sua justiça, for somente aquela justiça externa, não vier do seu coração, nós não vamos para o céu. Porque a palavra, ela tem que ser vivida. Crente que fala, mas não vive, não vai para o céu. Tem crente que qualquer coisa, irmão, quer rodar a baiana, quer bater, quer... Pisou no pé, tem capoeira, tem rabo de arraia, tem kung fu, tem tudo. Crente que não renovou a sua mente, não sabe o seu lugar dentro da igreja. Não conhece, não sabe. Mente renovada, entendimento renovado. Olha,
Qual é o seu entendimento? Eu fui chamado para ser santo. Eu fui chamado para influenciar. Eu fui chamado para pagar preço mesmo. Porque quem está servindo a Cristo vai passar por tribulação. Eu passo por tribulação, perseguição, mas a minha postura é a mesma. O meu modo de falar e de viver e de tratar é o mesmo. Digno de um cidadão que quer morar no céu, que quer ir para a glória com Cristo. Sabe por quê? O crente, quando não se renova, não remove o seu entendimento, ele vai continuar vivendo com essa situação e ele esquece o propósito que Deus tem na sua vida. Crente de mente renovada não compartilha a sujeira desse mundo. Olha, quer ver o dia que a coisa mais fica feia? Meus irmãos, é dia de Natal, Ano Novo e Carnaval. O que vê de crente nas dodeiras aí, batendo... E tem crente que vai até, tem escola de samba agora, não tem a escola de samba aí? Tem bateria. Não, marcha para Cristo é beleza. Agora, são pessoas que falam assim, irmão, o que o Paulo falou? Eu me fiz de não sei o quê, paga... Não, Paulo, ele não se fazia de pecador e era pecador, não. Paulo, ele fazia isso para entender a situação das pessoas. Ele não vivia a vida mundana, ele entendia. Quando ele fala, eu me fiz pecador, eu me fiz isso, né? Judeus, porque ele se colocava naquela posição, mas não vivia a vida que as pessoas viviam errada. Ele só vivia aquela vida. Isso para quê? Para poder ter até força e entender que quando a gente entende o sofrimento das pessoas, a gente consegue tratar melhor e agir melhor contra aquela pessoa. Agora, o crente que não tem mente renovada, ele vai achar aquilo ali, não vai entender nada e vai viver uma vida de bagunça. Olha só o que acontece aqui. Não vos conformei com esse mundo, significa também não entrar no esquema das conveniências, do relativismo, daquela ideia de se dar bem, passando por cima dos outros. Olha só, tem crente que só gosta de se dar bem, não gosta? Tem crente que faz qualquer coisa, irmão, para prejudicar alguém. Parece mentira que a gente está pregando aqui, mas acontece. Eu já vi isso na prática. Pessoas, isso acontece muito. Tem que ser muito Deus para mim, ou senão, a minha esposa então, por quê? Pessoas que não renovam sua mente, acham que as coisas, para se conseguir, tem que ser igual lá no mundo, matando as pessoas, passando por cima de tudo. Mas o crente, que é um crente genuíno, um crente lavado, remido, né? Ele está sempre de joelho e fala: Senhor, faça em mim a tua vontade. Senhor, o que o Senhor tem para mim eu quero, o que não for meu também não quero não. O crente de mente renovada, ele sabe que não é segundo as suas forças que ele vai obter ou vai conseguir, mas o crente de mente renovada sabe que tudo que acontece vem na sua vida, vem do alto dos pais das luzes, aonde não há variação. Deus, ele concede, aquilo não precisa brigar, irmão. Crente briga por carro, crente briga por tudo. Vocês conhecem algum crente assim? Que
por cima de tudo, que calunia o irmão, inventa coisa do irmão, quer puxar o tapete do irmão. Essas coisas a gente vê lá no mundão aí, no meio dos ímpios, das pessoas. Ele ainda não renovou, ainda não tem entendimento que as coisas de Deus são tudo na direção de Deus. É no tempo que Deus quer, na hora que Deus quer, é no momento que Deus quer. E se também ele não quiser dar, fala, ó, glória a Deus e aleluia, Jesus. Ele não entra em esquema de conveniência. Não quer se dar bem. Não quer passar por cima de ninguém. Aquela pessoa que tudo tem que girar em torno dele. Já viu essa pessoa assim? Que tudo tem que girar em torno dele ou dela. Tem pessoas que falam assim, olha, se eu não estiver aqui, a coisa não vai andar. Não funciona. Não vai funcionar mesmo. Se me tirarem daqui, se me tirarem, a coisa não anda. Não renovou a mente, o entendimento. Não sabe que ninguém é insubstituível. Deus vai lá, levanta outro, vai lá no muturo, pega aquele que está lá, pega, sacode assim, enche de graça do poder de Deus e fala, não quer fazer, vai lá você então faz, levanta e bota lá e faz melhor. Se a gente não clamar, irmão, as pedras clamam. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é insubstituível. Insubstituível só tem um, é Ele, é Jesus. Esse ninguém substitui. Mas eu, os irmãs e irmãs, passamos de caco de... Deus pega outro, limpa, purifica, pega uma pessoa lá no meio do tráfico, o mais bandidão, transforma, dá um banho de palavra do Espírito Santo, renova aquela pessoa, bota limpinho, daqui a pouquinho, dá aquela pessoa pregando a palavra, ganhando almas. Oh, glória! Não se conforme com esse século. Esse mundo está perdido. Esse mundo está pegando fogo, irmão. Jesus mandou nós sermos santos, separados, longe de todas as coisas que não provêm dele. Somos santos, separados, sejam santos como eu sou santo. Jesus chamou para a gente se separar. Nós não somos melhor do que ninguém, mas nós somos separados por Deus. E Ele chamou a cada um de nós para ser separado. Tem muita gente ligada a esse mundo ainda. Já vi pessoas, isso acontece muito, aqui eu não sei, porque eu sou novo aqui. Pessoas tão ligadas ao mundo, que no dia de Santa Ceia, prefere muito ir para uma festa na casa da Joaquina da esquina, de que está ceando. Troca o sacrifício de Cristo para uma festa. Porque acha mais importante, irmão. Tem muita gente ligada a esse sistema, muito crente ligada a isso. Não entendeu que para a gente entrar no céu nós temos que renunciar a muita coisa. Nós temos que largar muita coisa, irmão. Temos que viver uma vida santa, separada. Somos propriedade
peculiar de Deus, nós somos de Deus. E o crente não anda fazendo e andando em qualquer lugar. Ser transformado pela renovação da nossa mente é experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não podemos ser e estar conformado com esse tipo de sistema de mundo, que é corrompido e longe de valores bíblicos. Irmão, para a gente entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, isso aqui tem que mudar. Sabe o que nós temos que mudar? Quando a gente muda o entendimento, a gente obedece. A gente vive uma vida com Cristo. Ninguém vai conhecer qual é a vontade de Deus se não tiver uma mente renovada. A vontade de Deus, ela é perfeita, é agradável. E para isso, nós não podemos viver, segundo aos cursos desse mundo, Temos que ler Bíblia, temos que viver escola bíblica dominical. Você pode ver, crente que não vem escola bíblica dominical e não vem culto de doutrina, são os crentes mais raquíticos. Qualquer coisa quer desviar, qualquer coisa quer largar. Pastor fala uma coisa, irmão fala uma coisa, chama atenção, magoei, eu não quero mais saber. Eu não quero mais saber de ser crente. O irmão passa, não fala a paz do Senhor. Olha lá, já está aborrecido comigo. Olha lá, não quer falar comigo, já está aborrecido. Já está aborrecida. Já deve estar tramando alguma coisa contra mim. O crente, irmão, ele quando vive, é resgatado para assim ter padrões bíblicos de pensamento e conduta, de vida. Isso está lá em 2 Coríntios 5,17, Gálatas, quem pode ler Gálatas 6,15? Gálatas 6,15, já estou terminando. Quem pode ler Gálatas 6,15? É isso aí? Mas ser o quê? Porque em Cristo Jesus nem circuncisão tem virtude alguma, mas ser uma nova criatura, mudança de interior. Quem muda, irmão, olha só, ser renovado é ser o quê? Restaurado. A pessoa quer dizer, a renovação é fazer com que alguém fique novo. Quando a gente é renovado, é aquilo que estava estragado no início, no original, e a gente se renova, fica novinho. Fica, às vezes, até melhor, 1000 vezes melhor do que o projeto original, A pessoa que se renova, ela tem um recomeço. Ela vai botar na sua vida novas coisas. E aqui, irmão, vou falar uma coisa muito interessante. Pessoas que vivem no passado ainda. Você sabia que muitas coisas que acontecem na igreja não é diabo? Tem coisas que acontecem na nossa vida que não é diabo. É psicológico. Tem pessoas que carregam traumas, carregam coisas antigas até hoje na sua vida.
que nunca experimentou o novo de Deus. Ele não deixa o novo entrar. Ainda está acumulando coisas velhas. Está acumulando dentro de nós coisas velhas, precisa ser mudado, essas coisas precisam ser jogadas fora. Enquanto o velho não sai, o novo não entra. Eu conheci pessoas assim, carregando traumas terríveis na vida, e nunca se libertou daquilo. E essas coisas velhas na nossa vida atrapalham a nossa caminhada com Cristo. Porque diz que quando nós somos nova criatura, as coisas velhas já passaram, saem. Não existe mais na nossa vida. Para que Cristo entre, as coisas novas, as promessas de Deus venham sobre nossas vidas, as coisas velhas têm que sair. E se ela não sair, o novo não vai entrar nunca. Tem gente que nunca experimentou o novo de Deus. Entra ano, sai ano e a coisa continua do mesmo jeito. Deixa Deus entrar. Eu falo para mim mesmo, meu irmão, Senhor, me limpa, me purifica. Tira as coisas velhas, as coisas que estão atrapalhando do Senhor entrando na minha vida. Tirar coisas antigas, coisas que o Senhor olha dentro de mim e vê o que precisa ser dado, o que precisa ser tirado de dentro de mim, para que eu tenha uma plena comunhão contigo, Jesus. Eu possa provar cada dia do seu novo, da sua unção, da tua presença, do seu poder, mas eu preciso tirar o velho para que o novo entre. A gente nutre dentro de nós coisas que estão nos fazendo mal. Está corroendo, matando a gente por dentro. E nós temos que entrar num propósito com o Espírito Santo de Deus e falar: Espírito Santo de Deus, limpa o meu interior, está me fazendo mal, está me matando, está acabando com a minha vida e com a comunhão que eu devo ter contigo. Limpa, Espírito Santo de Deus, faz uma limpeza, uma faxina dentro de mim, tira tudo que é velho, tudo que eu não consigo tirar, renova a minha vida. Oh, chegue a nós. Eu estou sentindo a graça de Deus nesse lugar. Eu estou sentindo a graça de Deus. Oh, santo, 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 aleluia. Oh, santo, aleluia. Glórias a Deus. Sabe por quê, irmão? A nossa mente, ela é um campo de batalha. A nossa mente é um campo de batalha. A nossa batalha é travada aqui, ó, na mente. Por isso que o apóstolo pensa em coisas boas. Porque a mente, ela é um campo de batalha. Precisamos alimentar a nossa mente de quê? Da palavra, de coisas boas, alimentar nossa mente com coisas que edificam, que tragam esperança para a nossa vida. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Nós temos que ter uma mente de Cristo. Nós não podemos deixar ser influenciado por nada, irmão. A única coisa que tem que influenciar a vida do crente é a palavra de Deus.
É a única coisa que nós temos que se deixar ser influenciado pela palavra, pelo poder de Deus na nossa vida. Crente não vai atrás de história da carochinha, não. Crente não fica acreditando em qualquer coisa que, irmão, não está na palavra, sai fora. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de ir no seu lugar mesmo. Você sabe como é que está a sua vida com Deus, o que você precisa. Pedir a Deus para renovar dentro de você. Você sabe o que você precisa. Você não precisa falar para ninguém, só fala para Deus nesse momento. Fala, Senhor, limpa. Isso está me atrapalhando, isso está me corroendo. Tem sentimentos que nós estamos nutrindo dentro de nós, que está trazendo um problema grande para a nossa vida e uma comunhão com Deus. Sentimentos este que tem feito até mesmo a gente ficar doente. Então você vai colocar diante de Deus e fala, Senhor, arranca isso de mim. Tira tudo da minha vida. E tem coisas que a gente às vezes tem, a gente fala assim, olha, eu não tenho nada disso, estou legal. Mas manda Deus trabalhar lá no âmago do seu coração, aonde o olho do homem não vê, a mão do homem não toca. Fala, Senhor, Davi falou isso, né? Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Davi estava falando para Deus, ó Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe que dentro de mim tem alguma coisa que não presta. Então, Senhor, me guia pelo caminho eterno, me tira isso de dentro de mim, me renova, me dá força, me faz uma nova criatura. Eu quero experimentar o novo de Deus. Amantíssimo Deus e querido Pai, a tua palavra foi entregue à tua igreja. Senhor, tu é conhecedor. Tu conhece o coração do homem, tu conhece o sentar, o chegar, o sair, tu conhece o que está em luz e o que está em trevas, Senhor, na vida de cada um de nós. Ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, faz uma transformação em nós, ó Pai, vê se há em nós um caminho mau, um caminho, ó Pai, que tem nos afastado da tua presença, ó Pai, caminho que tem, ó Pai, impedido que o novo do Senhor entre em nossas vidas. Visita os corações, ó Pai, visita as mentes, renova a nossa mente, renova, ó Deus, nos encha da tua graça e do teu poder, que nessa noite, ó Pai, todo mal, tudo aquilo que tem servido, ó Pai, para nos afastar da tua presença, caia por terra nessa noite, que haja testemunho de renovação, ó Pai, que haja testemunho do teu poder. Senhor, desça a unção sobre as suas servas, ó Pai, sobre os teus servos nessa noite, ó Pai, da vitória, renova a mente, renova, ó Pai, os teus servos e servas nessa noite. Ó Pai, a tua palavra ela foi entregue, a tua palavra foi ensinada, e se a tua palavra foi ensinada, ó Pai, tem que existir milagre, tem que existir cura, tem que existir libertação. Toma nossas vidas e nos dá vitória. Aplauda Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Amém. Oh Jesus. Glórias a Deus. Que Deus abençoe, tá? Deus tem obra. Deus abençoe. Amo muito o Senhor. Embora a gente se conheça pouco, o Senhor é tão bom, me trata, os irmãos todos, mas ele chega aqui e está sempre uma palavra. É uma benção esse homem. Glória a Deus.